bom dia, Grupo Salos. Que prazer estar aqui com vocês, representando, né, todo o Grupo Salos, a partir do Instituto Salos, que é o braço social de todas as marcas. Para mim é uma honra estar à frente, né, desse podcast tão importante no Abril Azul. Abril Azul, será que você já ouviu falar disso? A gente vai saber já já. Aqui no comando da voz é a Carol Martinez, estou como coordenadora do Instituto Salos, que tem como slogan solidariedade, saúde e bem-estar e também educação. E hoje nós vamos trazer um assunto muito bacana, estamos com convidados especialíssimos aqui, mas antes disso, quero pedir para a galera aí convidar, vamos ver quem que está presente aqui na sala agora. Pessoal, me ajuda aí, chama o seu coleguinha. Vitor, me ajuda aí. Gabi, Natália, Rodrigo, Rony, Beth, sejam bem-vindos. Jéssica, Adriana. Pessoal, quem está com o coleguinha aí na sala, tiver na clínica também, convoca, chama. Vai valer muito a pena participar desse assunto super importante no mês de abril e você vai entender o que eu estou querendo falar com isso. Bom, gente, eu estou com 2 convidados aqui, maravilhosos, e eu vou pedir para que eles se apresentem para a gente, tá? O assunto que nós trouxemos hoje é a respeito do atendimento a pessoas neuroatípicas. Talvez você não conheça esse termo, né? A gente conhece como autismo, mas será que tudo é autismo? Você já ouviu falar do TEA? Será que TEA é autismo? Uau, quanta informação! Para bater esse papo com a gente, convidamos a neuropsicóloga Cíntia Catalã. Ah, meu Deus, acertei. E eu vou pedir para você se apresentar, Cíntia e o Leandro também. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Obrigado. Espero poder aproveitar bastante o conteúdo que vocês têm para compartilhar, né, por viver a experiência diariamente com este público. E é isso, em nome do Instituto Salos e do Grupo Salos, a gente agradece a disponibilidade de vocês em vir aqui compartilhar o conhecimento com a gente. Seja bem-vindo, Cíntia. Obrigada, muito obrigada pelo convite. É um espaço maravilhoso. Eu, como neuropsicóloga e especialista em cérebro de crianças e adolescentes, eu digo que criança e adolescente é sempre uma caixinha de surpresa. Sim. Então, essa história de que pais e mães falam para mim, eu queria tanto ter um manual de instrução, e eu digo, existe esse manual de instrução. A neurociência traz isso para a gente, nos possibilita conhecer esses cérebros e manejá-los melhor. Então, Boa. Eu sou psicóloga clínica, terapeuta cognitivo-comportamental e dirijo uma equipe clínica de psicopedagogos, psicólogos, fonoaudiólogo, no Espaço Eros, onde a gente cuida de crianças desde a avaliação até o tratamento de transtornos do neurodesenvolvimento e transtornos psiquiátricos também, ansiedade, depressão. Então, a gente cuida desses cérebros do comecinho até a adolescência. Incrível, Cíntia. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada. Vamos com o Leandro. Olá, meu nome é Leandro, sou diretor do Espaço Eros. O Espaço Eros aí está há 5, 6 anos já na área. Conectado há mais de 10 anos com esse mundo de atípicos. E eu não vou relatar todos os formatos que eu estou conectado, mas são várias formas. Sim. Então, estou bem aprofundado nesse assunto e nesse novo projeto que a gente está levando aí para frente, que é levar o entendimento desse mundo para mais pessoas. Porque a gente até conversava aqui antes, gente, sobre o assunto. Na verdade, a gente estava eu estava numa imersão aqui com eles, porque a gente ouve muito falar, né, a respeito de autismo, do TEA, mas a gente fica com dúvida, né, natural, porque muito das informações que nós temos hoje vem muito do Google, né? Sim. Vou pesquisar lá no dicionário Google. Só que lá a gente sabe que tem informações superficiais e, por muitas vezes, que não condiz com o que realmente é. Né? Então, é importante a gente falar, mesmo que pareça básico para quem domina o assunto, mas para a comunidade, sociedade humana, o que significa cada termo, como que eu posso conduzir, né? E ter a palavra de especialistas, pessoas que convivem, estão à frente de projetos como este, é engrandecedor, né? E importante. Né? O Instituto Salos acredita que, a partir da informação, o conhecimento que você presta para a comunidade, para a sociedade humana, faz muita diferença, porque vai interferir no comportamento dele no dia a dia. Né? Então, poxa, eu estou aqui com uma pessoa que é autista ou tenho TEA. Como que eu me comporto?
né? E é importante a gente saber. E aí eu tenho uma pergunta para fazer para você, Cíntia. Bora lá. Então, afinal, o que é o autismo e o TEA? E qual que é o termo correto de se dizer, né? Sim. Porque a gente ouve falar autismo e TEA. É a mesma coisa, não é? Sim. Quando a gente pensa nas crianças neuroatípicas, todas elas estão dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento. Certo. O transtorno do neurodesenvolvimento tem dentro dele o transtorno do espectro autista como parte desses transtornos. Tá. Mas existem outros, como o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, como o TDAH, os transtornos de aprendizagem, como a dislexia, e outros transtornos que estão dentro dessa categoria neurodesenvolvimento. Certo. O transtorno do espectro autista, a gente pode chamar essas crianças de crianças autistas, de crianças dentro do espectro autista, porque o termo TEA, na verdade, é uma abreviação de transtorno do espectro autista. Certo. Então, dizer, eu estou com uma criança aqui que é TEA, é certo dizer, Tá. assim como também é certo dizer, estou aqui com um paciente que tem autismo. Ah, tá. Ambos os termos são iguais, então vamos pensar que o indivíduo é autista quando ele está dentro do transtorno do espectro. Certo. E para fazer o diagnóstico é meio complicado, né? Assim, pelo que eu andei pesquisando, até o meu conhecimento que é super básico, né? Como que se dá o diagnóstico para dizer esta pessoa realmente está dentro do TEA? Responsabilidade. É muita responsabilidade porque todos os transtornos do neurodesenvolvimento, eles não têm cura. Uma vez que a gente diz que esta criança, até porque transtorno do neurodesenvolvimento, essa é uma informação importante. Boa. Ninguém passa a ter autismo com 30 anos. Ninguém foi começa a ter diagnosticado. TDAH com 40 anos. Já vem de nascença. Sempre. Tá. Tá? Então, neurodesenvolvimento significa sinais e sintomas com prejuízos desde a infância. Uhum. Tá? Essa é a parte mais importante. Tanto que o próprio TDAH, por exemplo, ele precisa hoje, pelo Manual de Critérios Diagnósticos, ter sintomas antes dos 12 anos. Uhum. Enquanto TEA, nós já podemos fechar diagnóstico desde muito bebê. Olha. Antes dos 2 anos, nós já podemos entender que está dentro do espectro ou não. Uhum. Agora, é evidente que precisamos de cautela. Porque dizer que uma criança de 2 anos, que ainda tem uma janela de oportunidade de aprendizagem, do desenvolvimento enorme pela frente, dizer que ela já está dentro do espectro, sem dar oportunidade de desenvolver as habilidades cognitivas, pode ser um risco. Exato. Afinal de contas, o transtorno do espectro autista, ele tem uma característica importantíssima que caracteriza atraso no desenvolvimento. Certo. Então, será que essa criança está dentro do espectro e por isso ela está atrasada no desenvolvimento, por exemplo, da fala, no desenvolvimento motor? Ou será que ela não teve estímulo? Então, aquela criança que é cercada de mimos e aí ela diz, e aí a mamãe entrega o que? É água, filha? Aí, é suco? É bolacha? Tá em cima a todo momento, Pessoa não totalmente permitindo com que a negativa. criança se desenvolva naturalmente, né? Exatamente. Então, antes de qualquer diagnóstico, a gente precisa fazer uma avaliação do ambiente. Uhum. Quão estimulada esta criança foi desde bebê, Certo. versus quão amparada ela foi. Uhum. Então, nós não vamos deixar a criança passar apuros, não é isso. A história de deixar a criança chorando para ela parar de ser mimada, pelo amor de Deus. E a gente ouve muito isso, né? Muito. Sendo impulsionado aí E a por gente desinformações. Aham. E a gente tem um boom muito grande sobre isso, tirando até de gancho, que a gente acabou de sair de uma pandemia. Sim. E isso fez com que mexesse muito com o desenvolvimento infantil. Então, muita criança está com baixo desenvolvimento. Olha. Claro. Então, a partir disso, o que acontece? Mídia. Será que meu filho está em autismo? É. É uma dor, né? Então, é muita responsabilidade hoje estar dando um diagnóstico como esse. Sim. Exatamente. E até E não é só uma pessoa que dá, né? Você acho que vai passar mais isso, sobre é multidisciplinar, né, Cíntia? Multidisciplinar. Então, tudo começa com um olhar do pediatra Tá. para marcos do desenvolvimento. Então, existem escalas, inclusive, que a gente consegue fazer essa cara crachá, sabe? Ele já Certo. fez o que deveria fazer? Cíntia, mas cada criança tem seu tempo, mas isso é relativo. Tá. Vamos pensar que um cérebro já está pronto para falar aos 2 anos. Está pronto. E aí a criança está com 13 e não fala. Opa! Ainda que cada um vai falar em seu tempo, então algumas crianças com 1 ano e 8 já são tagarelas e outras só com 2, ok, é Tá. uma janela permitida. Agora,
o cérebro está pronto e essa criança passa um ano deste tempo, deste marco do desenvolvimento, sem desenvolver a habilidade, então o radar precisa ficar sim ligado. Certo. Então, muito cuidado com essa questão do cada criança tem seu tempo e acabar negligenciando sinais e sintomas. Tá? Então, dentro do espectro, nós vamos ter atrasos no desenvolvimento, tanto motor, principalmente de linguagem, a dificuldade na interação social, estereotipias, ou seja, comportamentos repetitivos. Tudo isso já é passível de ser observado ao longo da primeira infância. E a gente entende isso de bebê até os 3 aninhos. É um acompanhamento que tem que ser feito com esta pessoa, com esse serzinho aí. Exatamente. O pediatra direciona muito esses marcos. E caso, por exemplo, a gente entenda que tenha uma dificuldade na linguagem, primeiro especialista para procurar um fono. O profissional da fonoaudiologia vai entender quanto de estimulação essa criança precisa e, depois da estimulação, qual foi o prognóstico? Exato. Ela só melhorou ou ela de fato avançou e conquistou a linguagem? Bom, né? o que ela alcançou, né, com a intervenção profissional? Exatamente. A partir daí... Aí, ok, nós vamos para uma avaliação neuropsicológica, onde a gente vai avaliar todas as funções cognitivas, memória, atenção, linguagem, todos os tipos de linguagem oral, expressiva, enfim, todos os tipos, marcos psicomotores também, então tonicidade, equilíbrio, tudo isso, uma criança de 4 anos, é claro que ela não vai ser uma criança atenta, mas se ela for uma criança com baixa coordenação motora, ela não tem como ser atenta, por exemplo, aos 6 anos. Porque existe uma habilidade preditora da atenção, que é, por exemplo, a parte psicomotora. Então, tudo isso nós vamos avaliar no neuropsicológico. Certo. E, a partir daí, encaminhamos para o neuropediatra. Nem sempre o neuropediatra precisa medicar, porque o neuropediatra é um médico especialista, né? Então, é um neurologista especialista na infância. Nem sempre a família vai para o neuropediatra porque precisa de remédio. E sim, porque ele precisa de um acompanhamento orgânico. Esse cérebro apresenta todos esses atrasos, mas fisicamente esse cérebro está preservado ou não? Precisamos fazer exames de imagem para identificar que esse atraso é correspondente de uma desordem orgânica. Tudo isso a gente chama de diagnóstico diferencial. Existem síndromes que têm cara de autismo e não são. Olha. Existem faltas de, por exemplo, falta de suplementação e vitaminas que causam comportamentos autísticos e não são. Se a gente não olha essa criança 100%, ela vai ter autismo porque ela preenche comportamentos, mas não critérios diagnósticos. Isso é muito importante. E que condiz com o autismo, né? Mas que nem sempre é. Entendi. Por isso a importância a importância de um bom diagnóstico, muito bem feito. Hoje a gente está deparando, aí, infelizmente, com alguns profissionais que estão fazendo de uma outra forma e realmente está trazendo alguns erros para a gente. Lá na clínica a gente acaba pegando um formato de avaliação muito superficial. Olha. Agora imagina você chegar para uma mãe e falar que seu filho tem autismo em duas vistas com essa criança. Você desestrutura uma família inteira, né? Então a gente está chegando a ter problemas lá, problemas trazidos para a gente, que a gente está tendo que trabalhar também a parte psicológica dos pais. Então é muito complexo dar um diagnóstico como esse. Né? E na verdade aqui a gente entra até em outro mérito que não é só sobre o autista, é também um suporte como conduzir o cuidador desta pessoa, né? É então, uma família totalmente isolada. E a gente vai até falar provavelmente sobre isso, mas é uma família de dor, tá? É uma família de dor. Hoje tem suporte engatinhando. Na verdade, tem muito mais do que já teve, mas igual você falou, estamos engatinhando no assunto. Engatinhando. Então, mas é uma família com muita dor. Muita dor. É muito complicado. E tem uma questão bem importante sobre família, porque tem muita relação com o trabalho de vocês. Veja, uma criança que chega em alguma unidade do Grupo Salos, ela vai sempre acompanhada do pai ou da mãe, ou dos dois. E nós precisamos entender uma coisa bem importante sobre neurodesenvolvimento. Diferente de outros transtornos, como transtorno de personalidade, transtornos de humor, todos esses outros transtornos, nem sempre nós temos herdabilidade genética, ou seja, ter um transtorno de ansiedade não necessariamente tem alguém na minha família com algum transtorno. Mas no neurodesenvolvimento, a herdabilidade genética é enorme. Olha que chega interessante. a 75%.
pesquisas com gêmeos idênticos, Uhum. chega a 75% de se um tem TDAH ou autismo, o outro também tem. Isso significa que, se nós temos herdabilidade genética significativa desta forma, a chance do pai ou da mãe estarem dentro do espectro é enorme. É o que está acontecendo muito hoje. Muitas pessoas buscam fazer todos os testes, a avaliação, para saber se tem. Era isso que eu ia Sim, perguntar. E é sim, pertinente a gente conduzir para com os cuidadores também entender se eles têm, se eles estão dentro do espectro? Eu sempre digo, Carol, que diagnóstico é bússola. A gente tem medo de diagnóstico ser rótulo e não é. Tá. O diagnóstico direciona. Então, um pai e uma mãe que se identifica com sinais e sintomas, é importantíssimo que ele também procure ajuda, que ele procure uma avaliação. Porque, é claro, ele já passou, enfim, um tantão da vida com os sintomas não tratados. E isso gerou sofrimento, não tenho a menor Exato. sombra de dúvidas, né? A partir de agora, a partir de uma avaliação, o curso desse problema pode ser diferente. Com Fica mais certeza. pertencente, né? A pessoa Exato. começa a se pertencer A gente tem mais, visto se até entender. a gente tem visto até o aumento de pessoas já com certa idade, 30, 40, Aham. 50 anos. Olha, eu descobri ontem, eu estava lendo um outro material. Ontem eu descobri que eu sou autista. E assim, essas pessoas tiveram todo um desenvolvimento, uma trajetória que elas passaram sozinhas e as famílias sozinhas com essas pessoas. Sim. Se adaptou totalmente Se adaptou ao mundo. total ao mundo como ele é. Aham, aham. E com rótulos, né? E cheio de Então, rótulos, o né? esquisito, Não são poucos, o é. estabanado, o antissocial, e na verdade estava dentro do espectro e não sabia, né? Exatamente. Então, é importantíssimo, eu disse lá no nosso comecinho que transtorno do neurodesenvolvimento não passa a ter no cérebro a partir dos 30 anos, não, mas existe uma trajetória. Então, se no histórico de desenvolvimento os prejuízos vêm acompanhando essa pessoa, Tá. fechar um diagnóstico na vida adulta, ainda que seja, a gente chama de diagnóstico tardio, porque, de fato, as rotas neurais já estão construídas. A gente não vai conseguir fazer rotas novas, assim como é na criança e no adolescente. Então, o cérebro, a gente trabalha com um termo chamado plasticidade cerebral. Sim. Todo treino cognitivo, psicoterapia, todos os tratamentos de neurodesenvolvimento para criança e adolescente têm o objetivo de construir novos neurônios. A gente chama isso de sinapses. Vão construindo sinapses novas e, portanto, eles aprendem um jeito novo de lidar com a vida. O Exato. adulto vai precisar aprender comportamentos adaptativos. O cérebro já está formado. Finalizou o seu desenvolvimento. Ele pode se aprimorar, ele pode se ajustar, mas o desenvolvimento já aconteceu. Então, o tratamento para adulto é totalmente diferente do tratamento de criança e adolescente. O desenvolvimento do cérebro, Cíntia, se dá até qual idade? A última parte acontece, que é do córtex pré-frontal, acontece aos 25 anos. Então, é a nossa região do cérebro responsável por tomada de decisão, por controle dos impulsos, por processos atencionais. E é uma região que termina no final da adolescência. A cada ano que passa, as pesquisas vão aumentando essa janela. Então, Olha. já estamos, nas últimas pesquisas, com a idade de 25 anos, é quando o cérebro está 100% maduro. E esses caminhos neurais que você citou, que se dá mais na infância, né? Tem uma idade para que isso aconteça? Cada região uma idade diferente. Então, por exemplo, a região da linguagem, que é o nosso lobo temporal e parietal, até os 4 anos, Boa. ele tá forte. E até os 6, ele completou o desenvolvimento. Ele conclui o desenvolvimento Por mais ou isso- menos aos 6. E olha que coisa interessante, nada é por acaso. Por isso que aos 6 anos é que essa criança está pronta para ser alfabetizada. Então, crianças que aprendem a ler sozinhas, por exemplo, antes dos 6 anos, a gente chama de hiperlexia, ou seja, uma condição especial do cérebro. Uhum. Porque, na teoria, esse cérebro só está pronto a partir dos 6 anos de idade para ler, para escrever. Aí sim podemos estimular essas habilidades. Interessante. Eu Uhum. acho que até com o aumento dos casos, né, que a gente tem de TEA, autismo, enfim, Sim. vem nos mostrar também um novo formato de ser humano, né? Muito. Porque, assim, importante a ciência para isso, né, Cintia e Leandro? Porque, igual assim, a gente tinha dados anteriores que hoje você mesmo falou. Olha, hoje os dados já estão nos falando que
chega em 25 a maturidade do cérebro completo. Mas há tempos atrás era com quantos anos? 20? Era menor. Né? Então, assim, o ser humano também está sendo transformado e é um ponto de atenção, né, que a gente tem que ter aí com o trato diário nas relações humanas. Com certeza. Né? Com certeza. E aí, gente, qual que é a estatística, Leandro? A gente tem essa estatística hoje de como que estamos aí como sociedade do autismo? O último levantamento que foi feito foi no meio do ano passado. A gente tem de 1 para 25. Né? Isso caso para exato. 25 crianças? Crianças, exato. Então, Uau. esse daí foi o último, né? O penúltimo já chegava bem próximo disso. Então, é uma tendência muito grande, né? A gente está acompanhando e é uma coisa que não tem volta, né? É o mundo de hoje, né? É o mundo de hoje. Ele se adaptar a entender e realmente a integrar essas pessoas. Sim. E tem leis que protegem essas pessoas, que comunicam a respeito disso, né? Eu tenho visto alguns comunicados a respeito, mas é importante a gente citar, né, gente, que tem leis que protegem e nos direciona a respeito do assunto. A primeira lei que fala sobre os direitos do autista veio em 2012. Tá. Né? Essa lei foi dado o start, foi quando foi criado lá a simbologia, né? E ela vem criando muita força, né? E uma muito recente foi do vereador Coronel Salles. Isso. Ele esteve aqui com vocês, né? Sim, ele também é um grande amigo nosso. Fantástico. Ele tem, acho que, um irmão que é autista e ele fez um projeto de lei que tramitou aí durante um ano e recentemente foi sancionado, né? Que é uma lei municipal onde obriga a todos os servidores públicos a terem o entendimento, a saberem a lidar com o autista. Boa. Isso daí abre um leque gigante, né? É uma força muito grande, né? Porque quando a gente fala de lei, é muito complicado, né? Você falar de uma lei da acessibilidade. É meio que você, empresa, resolva, coloca aí e faça. A empresa não está conectada, a empresa não tem esse público, e aí não se conecta com o evento, né? E você colocar a linha de frente, começar a colocar essa linha de frente, que são os servidores públicos, todo mundo conectado com esse assunto, sabendo lidar, é uma forma muito grande de proliferar essa ideia, né? Então, essa lei do coronel é fundamental. Muito legal. Para disseminar a respeito, né? A importância, né? Sim. E são lidar com a massa, né? A partir do colaborador público, ele está lidando com a massa e ali, com certeza, muitos, né, dos autistas estão presentes, né? Claro, até porque essa história de que autismo virou moda não é verdade, né? Por que hoje nós temos mais diagnósticos do que antes? Acho que essa é a pergunta que não quer calar. Antigamente não tinha tanto autista, não. Antigamente não tinha tanto diagnóstico de autismo. Sim. Isso é completamente diferente do autismo ser novo, do autismo ser recente ou do autismo ser moda, né? Sim. Até 2013, nós tínhamos um Manual Estatístico e Diagnóstico, DSM-4, em 2013. O DSM-5 é lançado, ou seja, uma nova edição, com critérios melhores desenhados. Boa. Então, o DSM é um manual estatístico diagnóstico mundial. Então, isso acontece nos Estados Unidos, ele é americano, e aí ele é traduzido para todas as línguas do mundo. Ou seja, dar um diagnóstico do neurodesenvolvimento ou qualquer outro diagnóstico mental, né, de transtornos mentais, é mundial. Os critérios são iguais, assim como uma outra classificação usada que é a CID-11. Também é um manual de classificação aí de tantas outras doenças, não só de ordem mental, mas também física, que o mundo inteiro usa. Então, o DSM, ele não é uma construção no Brasil ou uma construção específica que foi traduzida. Não, é uma linguagem universal. Boa. Quem tem TEA no Brasil, tem TEA no mundo inteiro, pelas mesmas razões. Porque os critérios são apenas traduzidos, mas eles são idênticos. Olha. Isso significa que crianças, por exemplo, brasileiras, vão ter as mesmas razões para terem TDAH ou autismo ou qualquer outro transtorno do que as crianças, por exemplo, japonesas, que têm uma cultura totalmente diferente, vive uma rotina diferente, uma educação diferente. Estímulos diferentes. Estímulos diferentes, exatamente. Então, nós vamos entendendo que
De 2013, quando o DSM lança sua 5ª edição, e agora, recentemente, a versão revisada, que chama DSM-5-TR, Tá. os critérios diagnósticos foram mais ampliados. Eles foram destrinchados. Então, lá no DSM-1, os comportamentos autísticos eram vistos até como uma esquizofrenia infantil. Olha o avanço que nós tivemos, Olha. né? Então, agora, nessa nossa nova versão revisada, há 10 anos, 11 anos, foi por isso o aumento do diagnóstico. Porque, na verdade, o aumento mesmo foi da identificação Exato. do diagnóstico. Muita gente já estava dentro do espectro e não sabia porque não estava dentro dessa classificação. Certo. Então, uma classificação mais séria, mais robusta, uma classificação mais até minuciosa, foi possibilitando a gente entender que aquele conjunto de comportamento era um transtorno e por isso tantos prejuízos, né? Uma outra razão para o aumento do diagnóstico também é o conhecimento. O conhecimento passou a ser mais disseminado nos últimos 10 anos. As redes sociais, as mídias, o acesso à informação também vai trazendo muitas dúvidas. Eu tenho, por exemplo, famílias que me procuram que quem levantou uma bandeira de preciso de ajuda foi o adolescente. Olha. Eu já recebi uma família, foi super recente, agora esse ano, a família falou, Cíntia, nós estamos aqui porque o nosso filho te viu no Instagram falando de TDAH e ele falou, mãe, assiste esse vídeo, eu acho que eu tenho. Olha. 16 anos. Como é importante a informação, né? E, na verdade, a tecnologia, ponto positivo para a tecnologia neste quesito. Se bem usada, né? Se bem usada, né? E o nosso foco deve ser dedicação total a isso, né? Sim, Passar claro. informações que condiz mesmo com a realidade. Exato. Inclusive, eu falei, né, no início aqui da nossa apresentação sobre o Abril Azul. Sim. Ele é mundial, né? Ele foi estabelecido pela ONU, né? Organização das Nações Unidas, para trazer conhecimento, clareza para todos nós. E por que é azul, Cíntia? Que eles falam, Abril Azul. Na verdade, tudo que diz respeito ao autismo, eles têm essa cor para o autismo, né? Então, só o cordão, por exemplo, tem 2 marcos, né? De símbolo. A cor azul e aquele quebra-cabeça colorido, Isso. né? Então, são 2 marcas que eles usam e tornou-se, inclusive, uma marca do próprio transtorno. Mas isso é a caráter de mídia, porque a caráter diagnóstico nós não temos. Pensando na ciência, no manual estatístico, nós não temos nenhum direcionamento. Mas entendo até que seja uma forma de, uma vez que esse assunto está sendo disseminado, essa bandeira vai sendo levantada com tamanha força que é importante mesmo ter uma roupagem. Sim. Entende? Para que fique conhecido, para que fique mais acessível. Exato. Então, é uma forma de comunicar mesmo o espectro. Mas existe mais em gênero masculino ou feminino, o autismo? Muito mais em meninos. Em meninos. Muito mais. Porque eu cheguei a ler em alguma informação aí do pai Google, desculpa até a minha ignorância, mas a gente navega por lá, Claro. fazendo essa conexão do Abril Azul pelo fato de ser mais com o gênero masculino. Eu falei, vou perguntar para a minha especialista. E aí... A cor azul não necessariamente, É. mas tem não só o autismo, mas todos os transtornos do neurodesenvolvimento, nós temos mais incidência em meninos Olha. do que em meninas. E por isso, o autismo em meninas é muito difícil de fazer o diagnóstico. Olha. As meninas, quando são mais quietinhas, isoladas, Tá. elas tendem a ser vistas como ela é tão boazinha, ela é tão quietinha. E aí ela vira a aluna fofa lá da sala de aula, que não dá trabalho. Agora, um menino, isso é uma construção social, né? Sim. Cultural, que nós não sei se teremos força em algum momento para desconstruir. Teremos. Teremos, né? Então vamos lá. Então, Estamos no caminho, Que inclusive. bom, porque meninos são vistos, né, culturalmente como mais espoletas, mais agitados. Então, um menino que se isola, ele é visto como tá estranho. A menina que se isola não é estranho. Então, a chance de chegar para a família, por exemplo, uma estranheza da escola, no sentido de, olha, procura ajuda, tem alguma coisa aqui diferente, Realmente. demora mais. É uma barreira a mais, né? Porque para a menina, ela é como se fosse arrecatada. Isso. Ela tá quietinha ali na dela e que bom, né? Aham. Não Aqui tá apareceu. enchendo ninguém, não tá Entendeu? exigindo atenção. É exatamente isso. Estou até acompanhando aqui algumas perguntas. Boa, Tava aparecendo Lê. algumas perguntas aqui, não sei se você estava verificando, Carol. Vamos lá. Essa Pode
vai ver. A última aí. pergunta foi até respondida agora, né? Dos meninos e meninas, né? Sim. Aí a gente tem aqui uma pessoa falando do Coronel Rubens, legal, a assessora dela, top, vai estar auxiliando aí na criação de formas para atender. Sim. Mas a gente tem uma pergunta aqui primeira, que é a clássica e é um dos porquês que foi criado todo esse nosso programa, tá? Que é... cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui a pergunta. Quando chega? Mais pra cá. Isso, exato. Quer responder essa daqui? Essa pergunta? Qual? Quando chega uma criança com o diagnóstico na unidade, a quem dirigirmos nossa fala? Para ela ou para as mães? Né? Uhum. Essa daí é uma dúvida gigante, que é até mesmo, muitas vezes, das pessoas que trabalhavam com a gente tinha, né? Sim. Porque você fica, Sim. ué, será? Qual que é? Qual que é o grau? Porque existem grau. Tem o grau também de autismo, né? Sim. Uhum. Então, dá uma forcinha para explicar essa Sim. questão que é bem legal. Sim, eu vou fazer um gancho com uma outra pergunta que nós já respondemos, eu vou complementar, que é do diagnóstico, Por favor. que é a respeito do nível. Uhum. Não basta sabermos se a criança está dentro ou não do espectro autista, Uhum. e sim que nível ela faz parte. Então, Uhum. nós temos hoje o nível 1 de suporte, nível 2 e nível 3 de suporte. Uhum. Esse nome deixou, inclusive, acabou caindo de uso aqueles termos como síndrome de Asperger, que era um tipo de autismo com alto funcionamento, né? Tá. Então, não temos mais esses termos. Então, autista grave não existe mais também, né? Então, o que nós temos é nível de suporte. Uhum. O nível de suporte 1 do TEA, ele é muito funcional, porque ele tem inteligência preservada, ele tem fala preservada, não linguagem preservada. Ou seja, ele consegue conversar, mas Tá. a função linguagem do cérebro, ela é muito mais robusta do que só falar. Então, por exemplo, é muito comum que uma criança chegue num lugar e alguém diga, oi, tudo bem? E aí ela fala, oi, tudo bem? Na mesma entonação, ela repete. Isso não é funcional. Tá. Ela fala, mas ela não tem funcionalidade em sua fala, porque a linguagem dela, a linguagem receptiva e expressiva, Tá. está comprometida. Ou seja, não vai adiantar a gente insistir na pergunta. A gente pode... Veja, ela não compreendeu o que nós quisemos dizer a ela. Uhum. Ela não entendeu que ela tem que responder. Tá tudo bem e com você? Uhum. Essa regra social exige uma habilidade cognitiva chamada cognição social Boa. ou teoria da mente. É a nossa capacidade de perceber. Por exemplo, se você começa a se encolher, eu vou dizer, por favor, regula o ar aqui. Entende? Porque eu Uhum. percebi. Você faz a leitura, né, do ambiente, da Isso. situação. O autista não é capaz de fazer. Uhum. Então, não é que ele é um ser antissocial em hipótese alguma. Uhum. Ele não faz a leitura do ambiente. E isso Uhum. mexe com tanta coisa, né? Porque ontem eu estava É. verificando, tem uma médica que ela foi diagnosticada agora com autismo, né? Uhum. E ela fala que ela teve muita dificuldade porque ela não consegue identificar expressões faciais. Sim. E nós, normalmente, nos comunicamos muito com as expressões faciais. Sim. Agora, imagina para ela, a infância dela toda, as pessoas sorrindo para ela e ela sem identificar isso. Olha o quão difícil foi a vida dela até ela ser diagnosticada. Todas as experiências, né, da É relação, a verdade. interação Isso. humana. Exatamente. Piadas, Exato. duplo sentido, nada disso é fácil para o autista, né? Então, respondendo à pergunta de com quem nós falamos, né, a quem dirigimos a nossa fala, a criança ou a mãe, primeiro, nem sempre saberemos, por isso que eu falei sobre o diagnóstico e os níveis de suporte. Sim. Uma criança de nível de suporte 2 e ou 3 Tá. é visível. É visível não por questões fenótipas, Feições, tá. e sim por uma questão comportamental. Tá. É uma criança que vai chegar sem olhar para nada nem para ninguém. É uma criança que tende a ter um comportamento mais hiperativo. A criança de nível de suporte 1, é muito possível que ela chegue quietinha, dando a mão para a mãe. E aí a gente vai dirigir a palavra a ela e ela não vai responder para a gente. Uhum. Então,
você não vai saber se ela está dentro do espectro ou não. Se ela não estiver usando o cordão, que é o Isso. cordão do autismo, existem 2 cordões, depois a gente pode falar um pouco melhor Isso, que Bem seria a minha importante, próxima né? pergunta, Bem inclusive. importante. Mas vamos Então, andando, tá bom. que tá ótimo o papo. Se ela não estiver com o cordão, você não vai saber. Então, a minha sugestão é não insista. Porque os Exato. pais têm uma questão também de construção social. Cultural, né? É isso que eu falo assim, fala oi pro tio. fala Dá oi pra beijo, abraça. Meu Deus do céu. E E aí não, essa né, gente? criança não Não dá pode, né? conta, né? É. É por isso que eles se desregulam. Uma criança dentro do espectro Tá. não faz essa alternância de turno. Eu olho aqui, olho pro Leandro, olho pra você e eu te olho no olho. Eu olho no olho do Leandro. Eu consigo fazer essa busca pelo olhar para que a Uhum. gente se comunique. O autista não. Uhum. Nós nunca vamos treinar olho no olho com o autista. Olha. Porque isso é desrespeitoso. Isso não é confortável para ele. Logo, Uhum. ele vai se desregular, né? Sim. Então, se a família não chegou já trazendo essa Informação, informação, então fale apenas uma vez. né? Se você não for recebido, não houver reciprocidade, então, claro, nós não vamos entender que todas as crianças que não falam oi é porque são autistas, Não. pelo amor de Deus. né? Ela imagina. pode ser só tímida, mas você Isso. não sabe por quê. Então, a timidez também é desconfortável e ela não vai Exato. gostar de receber essa insistência, né? Então, talvez a gente se recolher e se dirigir à família é mais seguro Exato. do que a insistência à família. Ali com a criança, com né? a criança. Aham. E o símbolo que a gente conhece, inclusive tem no metrô e nos transportes públicos, Sim. o símbolo do autismo é um laço, né? Laço. Como se fosse um quebra-cabeça. Sim. Mas também vemos pessoas usando cordões com girassol. Uhum. Super E aí eu recente. queria saber se é a mesma identificação ou se o girassol ele trata também de outras alterações que tem, como você falou pra gente, Legal. né? Compartilhou. Quer falar dos cordões, Lê? Os cordões, deficiências ocultas. Esse é o principal motivo que foi criado o cordão de girassol, né? Ele é bem recente, tá? Esse Sim. daí é muito mais recente. E ele abrange muito mais tipos de deficiências, né? Mas as principais hoje que estão falando muito é o TDAH, que está sempre sendo muito falado, né? Só o Então- TDAH, vamos traduzir, porque muita gente ouve muito TDAH. O que é TDAH? A descrição do termo. Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Boa. Acho que a gente É nem isso. precisa se aprofundar nele, né? Nesse momento. Nesse momento vamos focar no autismo, mas é importante a gente falar o que é TDAH. Exato, Aham. exato. Então a gente tem esses 2 cordões, né? Que por Tá. lei eles são, você pode ou não utilizá-lo, né? Do autismo, ele já é um pouco mais antigo, Que é do quebra-cabeça. que é o do Aham. quebra-cabeça, né? Ele vem aí criando muita força e identificação Importante. dentro das empresas, quando você chega com ele no pescoço. Mas ainda existe até mesmo a família ter o preconceito de utilizar esse cordão. Uhum. Então, mas ele vem criando força com o tempo, né? Uhum. Então, são esses 2 principais cordões, tá? Que foram criados recentemente, as leis deles. Esse preconceito que o Lê está trazendo Sim. vai de encontro aqui com algumas perguntinhas a respeito de como nós podemos criar uma sociedade mais inclusiva, Foi. mais acolhedora, né? A Adriana está contando que tem Da madrinha, família, né? né? O afilhadinho dela de 6 anos. A Júlia também aqui perguntando tem como bastante podemos pergunta. melhorar a conscientização e compreensão. Eu atendo famílias neuroatípicas com bastante frequência e tenho um programa, inclusive, de orientação parental para famílias com crianças que eu chamo de mentes brilhantes. Porque a Sim. criança, dentro da neuroatipicidade, ela não lhe falta inteligência. Uhum. É o contrário. A inteligência é preservada. O que falta é a função cognitiva para usar essa inteligência. Uhum. E é por isso que eles se tornam crianças disfuncionais, crianças com comportamentos disruptivos. Mas é uma mente brilhante. Dentro do que a gente conhece hoje, né? Como Aham, sociedade, cultura e isso. comportamentos certos. Exatamente. Aquela história da obediência, né? Exato. Ainda temos essa construção, né? Sim. Crianças boazinhas são as mais bem aceitas, E né? talvez eles venham também para nos mostrar mais sobre isso, né? Oh, Chamar a com atenção para certeza, isso. uma reflexão, enfim, É. mais do adulto do que da criança, né? Exato. E aí, quando a
a gente pensa no uso do cordão versus como tornar a sociedade mais consciente, mais acolhedora, eu só vejo um caminho, Carol, é através do conhecimento. Exato. Eu falo para as famílias o tempo inteiro que o meu desejo, a cada programa, a cada encontro que eu faço com eles de orientação parental, é torná-los pais cientistas. Boa. Porque quanto mais esse pai e essa mãe souberem sobre o diagnóstico, souberem falar sobre o diagnóstico, souberem, de fato, falar sobre o funcionamento do filho, mais a sociedade vai entendendo quem é Exato. aquela criança a partir de seu diagnóstico. Então, o conhecimento da família a respeito dos transtornos, família e parentes próximos. Então, por exemplo, aqui a nossa amiga dizendo que tem o afilhado, eu já tive várias famílias que pediram que eu fizesse uma reunião que a gente chama de psicoeducação, ou seja, de ensinar o que é o transtorno, suas vulnerabilidades e suas virtudes para a família. Cíntia, essa reunião que você fez aqui comigo e com meu marido, você consegue fazer a mesma para os avós e para os tios? Exato, que por muitas vezes Entender. está com a criança, né? Isso, e aí eu faço até online, porque daí cada um conecta da tua casa e do teu trabalho e tá tudo certo. A gente faz aí uma salona enorme no Zoom e a família entende o que é aquele transtorno. Então, muitas vezes, a falta de conhecimento leva os pais a terem uma dificuldade em lidarem com o diagnóstico. Logo, eles acabam também se distanciando. Por exemplo, o uso do cordão aproximaria a empatia das pessoas de fora. Mas se a família tem esse preconceito, é porque está faltando conhecimento. Então, não vamos julgar, né? Ai, que absurdo. Não tem Exato. absurdo. O que tem cada um sabe sua dor. Exatamente. Né? Então, acolher também essa família é o nosso papel. Até porque cada um teve a sua própria criação, as suas experiências, que dá o resultado do que hoje é a pessoa, né? Exato. A gente teve aqui duas perguntas que falam praticamente a mesma coisa, né? Da forma que a gente pode estar proliferando essa ideia, né? A inclusão, né? Isso. Eu acredito bastante que a inclusão ela está vindo com muito mais força agora, né? Por conta do conhecimento, né? Por conta do conhecimento e também por grande quantidade do aumento Dos casos diagnosticados. Dos casos diagnosticados. Então, vai ser muito mais fácil agora, né? E a gente estava até falando do ESG, do programa do ESG, e eu acho que com ele também vai vir com muito mais força para aumentar, deixar muito mais rápido a aceitação e a inclusão dessas pessoas, né? A gente costuma falar muito de criança porque quando a gente fala da inclusão dentro do TEA, sempre a gente remete para a criança, né? Porque são os primeiros passos, né? É o contato onde pais estão tendo primeiramente o contato com o diagnóstico, né? Então sempre está bem nesse meio. Então, eu acho que daqui para frente vai ter uma aceitação, uma inclusão muito melhor dentro desse assunto. Sim, com certeza. A Natália até colocou aqui, né? Como podemos adaptar o ambiente físico e social para torná-lo mais acolhedor e confortável para pessoas autistas. Tem um enteado aqui, ela fez um compartilhamento, né? Tem um enteado autista nível 3 de suporte, o que é mais difícil. É o olhar das pessoas que julgam as crianças e os responsáveis. Sempre que saio com ele, faço questão de colocar o cordão. Que legal. E faz muito bem, Natália. Use mesmo o cordão. E eu imagino que não seja fácil você, ali no meio de uma intervenção de alguma crise, por exemplo, porque isso é muito comum, né? A criança, principalmente de nível 2 e 3 de suporte, eles têm mais hipersensibilidade, eles têm uma desregulação importante ali no humor, né? Então, é natural que haja comportamento no meio de um lugar público, até porque eles se desorganizam com esse lugar público, com esse lugar cheio de pessoas, ou cheio de barulho, cheio de estímulo. E foge do controle do cuidador, né? Não tem como falar baixo, não faz barulho. É isso. O que eu sempre recomendo para as famílias não olhe ao seu redor. Olhe só para sua mente brilhante. É o aceitamento social. No momento em que a criança está em crise, não olhe para o lado. Olhe apenas para ela, porque é ela que está precisando de suporte. Porque nossa construção social diz que precisamos estar adequados. Então, a gente fica olhando e o que estão falando da gente.
Nesse momento, não importa. O que importa é o acolhimento à criança, com certeza. E como você mesmo disse, né, Cíntia, é importante que os cuidadores, os pais, se transformem em cientistas. Eles Isso. passam a conhecer a sua mente brilhante, que Aham. é o seu filho ou cuidador dessa criança. É isso mesmo. E aí, a partir de um momento que ele está num ambiente que você não tem um controle coletivo, você foca na sua mente brilhante para saber como conduzir da melhor maneira, Exato. né? Por onde você tiver que ir com ele. É isso. E aí, Cíntia, trazendo até, né, para o nosso grupo aqui, que nós atendemos, nós trabalhamos em saúde. Sim. E com certeza as nossas unidades franqueadas se deparam com pacientes autistas, Uhum. né? E aí é importante, né, a gente trazer luz ao conhecimento, mas Uhum. existem algumas dicas na condução de tratamento. O que você poderia falar de dicas assim para um Uhum. profissional, seja ele médico oftalmologista, a própria recepcionista, que é a Sim. linha de frente, Sim. ela que vai fazer o boas-vindas do paciente. Como que a gente conduz, né? Então, todos os profissionais que estão na parte técnica, mas principalmente a galera da linha de frente que está ali na recepção, Muito no bom. acolhimento. Muito bom. Primeiro passo, tom de voz. Boa. Qualquer criança dentro do neurodesenvolvimento atípico, ela tem hipersensibilidade. Ela se incomoda com tudo o que diz respeito aos 5 sentidos. Então, é muito comum, inclusive, com texturas, com barulhos, com cheiro, enfim. Então, o tom de voz adequado, o tom de voz baixo e uma fala pausada faz toda a diferença. Boa. Fragmentar comandos. Então, por exemplo, ali na linha de frente, uma recepcionista recebe a família e aí, para acolher, ela fala: se você quiser brincar, você pode ir aqui que tem isso e você pode ir ali. É tanta informação que aquilo já desregulou a criança. Uhum. Só que a recepcionista não faz nem ideia, porque ela está fazendo uma tratativa de acolhimento. A criança se desregula, a mãe dá bronca porque ele começou a fazer bagunça. E aí, no fim, a consulta lá com o dentista é um caos. Exato. Por conta de um acolhimento que foi super bem intencionado. Mas o fato de não saber que aquela criança precisava de fragmentar comandos, de um tom de voz baixo, de um tom de voz sereno, para que ela não se irrite, porque é uma irritabilidade que Sim. acaba acontecendo de fato, né? Por conta da hipersensibilidade. Então, fragmentar comandos é fundamental. A gente pode apresentar os lugares e a gente pode apresentar para a família. E a família conduzir essa criança, Boa. né? Porque é a Nós segurança tivemos- também da criança, né? A isso. companhia ali do Sim. cuidador. Exatamente. Nós tivemos agora recentemente fazendo a certificação de um salão de cabeleireiro infantil. E ali é um lugar de muito barulho. Então, quais foram, por exemplo, os objetos que eu entendi que aquele lugar, aquele estabelecimento precisava ter para estar adaptado? Eles precisam ter um suporte auricular, porque se a criança estiver aguardando a sua vez de cortar o cabelo e o barulho do secador estiver incomodando, ela vai se irritar antes de sentar na cadeira. Para ela já é difícil sentar na cadeira, quiçá ficar esperando com barulho. Então, esse protetor é fundamental, né? Ter E que, inclusive, cabe bem, desculpa até cortar vocês, cabe bem nos nossos atendimentos, Isso. né? Aí está. Então, já está no nosso radar. A Natália, esta ela- dica. A Natália até fez uma pergunta que a gente até consegue concluir de uma forma bem simples para ela, né? Que é como manter um ambiente físico, social adaptado ao autismo. Isso. Né? A Cíntia falou que é da hipersensibilidade, né? Isso daí é fundamental. E os sentidos, né? Um lugar que tem pouco estímulo visual, né? Então, se a gente tem uma recepção, se o foco naquela recepção, na luz, na iluminação e no barulho, Uhum. né? Sim. Então, o barulho, a iluminação e a quantidade de estímulo visual já vai ajudar bastante. Então, eu acho que é o arroz com feijão para conseguir aí já dar os primeiros passos na E que serve para no todos os ambiente. ambientes. né? Exato. para Né? todos. Hoje já Exatamente. existem lugares que estão disponibilizando até o fone de ouvido, o abafador, para o autista. Dentro da clínica, eles disponibilizam. Então, você prepara já o ambiente, a sua empresa, mostrando para a família que está chegando que aquele ambiente está preparado. Exato. E aí a pessoa vai até a recepção e pega um abafador, coloca Isso. na criança, Uhum, né? uhum. A recepção já está preparada com uma iluminação mais baixa. Enfim, respondendo aí a Natália. Excelente. Uhum.
E de recado, a gente já vai caminhando para o final, né? Infelizmente, o papo tá tão bom, mas a gente tem o tempo aí. Claro. O que você pode deixar, assim, de mensagem final para todos os nossos ouvintes, né? Estamos com participantes ao vivo, mas também terão pessoas que nos acompanharão depois na gravação. Sim. E o que você deixa de mensagem aí principal, Cíntia, para a gente? Muito bom. Eu entendo que o conhecimento é o que faz a diferença. Portanto, não perder a esperança de uma sociedade inclusiva. Eu sei que tem muita dor envolvida quando a neurotipicidade é apontada. Então, a sociedade não acolhe, a sociedade não inclui. Então, comece por você. O que é que nós temos feito ali do lado da gente, com quem a gente convive, versus qual é a diferença que a gente pode fazer no mundo. Então, não perder as esperanças e, portanto, não deixar de fazer a nossa parte com consistência é, com certeza, meu recado para todos vocês. Incrível. Leandro? Buscar conhecimento, né? Como a Cíntia falou, eu acho que é fundamental. A gente sempre está buscando conhecimento, entender mais sobre a inclusão, né? Porque a inclusão mexe com dor e é um dos piores sentimentos que a gente tem, né? É dor e ainda mais quando envolve os nossos filhos, crianças, né? Então, tratar a inclusão com muito respeito e conhecimento. Excelente, gente. Bom, na verdade, tem muita informação para a gente navegar, né? Assim, a respeito do autismo, do TEA. Essa preocupação que nós temos que ter como sociedade, porque uma atitude nossa no coletivo vai impactar toda uma família. Então, é importante que a gente busque conhecimento, para que quando você se depare com uma criança, seja num atendimento na clínica ou num transporte público, você seja o mais bacana possível como ser humano, né? Falar, poxa, perceba o ambiente, né? Se você se você tem essa capacidade, né? Você não está no espectro autista, você tem essa capacidade de leitura. E por que não? Você ser cortês, porque aí fica legal para todo mundo. A empatia. Né? Gente, se alguém tiver mais alguma pergunta, corre, que eu já vou começar a me despedir aqui. Bom, a gente quer agradecer em nome do Grupo Salos ao Grupo Eros, né? O Espaço Eros, que é formado pela Cíntia e pelo Leandro aí, na gestão do negócio, mas eu sei que vocês têm diversos outros profissionais que trabalham com vocês. Quero mostrar aqui para vocês, gente, olha que incrível o que o Instituto Salos recebeu de lembrança do Espaço Eros com a querida Cíntia e o Leandro. Eles trouxeram uma lembrancinha, né, para falar sobre a psicologia. Muito obrigada pelo presente. O Instituto Salos tem essa responsabilidade da informação, né? Então, a pauta de hoje muito pertinente, que vem condiz com um mês azul, né? Abril azul, que vem trazer conhecimento a respeito do assunto. Agradeço a atenção, desejo que vocês tenham um bom retorno. E para os nossos franqueados, nós temos uma notícia, né? Nós fechamos uma parceria com o Espaço Eros, onde nós vamos disponibilizar na plataforma Salos, que é uma plataforma de treinamento para todos os colaboradores do grupo. Alcança todos os colaboradores mesmo. Quem está lá na linha de frente no atendimento, os colaboradores da franqueadora. Pela plataforma, o Espaço Eros está nos agraciando com um conteúdo a respeito do autismo. E aí a gente vai deixar disponibilizado para os franqueados, vocês aí acompanhem, tá? Quando estiver na plataforma, vocês receberão o nosso comunicado. E é um prazer poder estar com vocês nessa parceria, que eu tenho certeza que tem muito a crescer. Né? E assim como também o Espaço Eros está à disposição, né? Vocês querem falar um pouquinho do Espaço Eros? Claro. Pode falar, fique à vontade. Nós entendemos que o desenvolvimento infantil, ele tem uma frase que diz assim, a infância é um chão que se pisa a vida inteira. Então, quando a gente cuida da infância e adolescência, nós estamos, na verdade, preservando a saúde mental do mundo, né? Então, enfim, com todos os nossos profissionais clínicos, a gente vai entendendo todas as demandas da infância, adolescência e suas famílias. E estar aqui hoje é um baita privilégio, porque é levar informação para o mundo. Né? Então, que iniciativa linda do Grupo Salos. Muito obrigada e parabéns por ela. E aí, Lê, vou pedir para você, por gentileza, qual que é o Instagram do Espaço Eros? Vamos colocar até no chat aqui. Boa. Maravilha. Quer que eu escreva aqui? Pode que é? escrever. Espaço Eros _ Tatuapé.
Ó, gente, tô pondo no chat aqui para vocês, tá? Espaço Eros, _ Tatuapé. Tatuapé. Esse é o... É o do Espaço Eros, tá? Inclusive, eu vou deixar aqui, a gente está totalmente aberto. Ficaram algumas dúvidas, eu acredito, É aqui para Insta, trás. né? Esse é o daqui, Instagram. gente. Exato, tá? Uhum. Deve ter ficado algumas perguntas aí para trás. A gente está nós totalmente... todas, poxa vida. Respondemos, a gente estava atenta aqui. Desculpa. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, pode Claro. entrar em contato com a gente. A nossa ideia bate muito de frente com o Instituto Salos, que é plantar a sementinha da Exato. inclusão. Se cada um fizer 1% todo dia, a gente consegue atingir muita gente, né? Isso mesmo. Então, obrigado mais uma vez pelo convite e bora fortalecer essa nossa ideia. Bora, gente. Muito obrigada pela audiência. Aproveite aí o conteúdo e estamos sempre à disposição na informação certa. Um abraço nosso e até a próxima. Tchau, tchau.